E aqui damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate com Francisco Teixeira e Mariana Silva e hoje com um convidado especial, José Cunha, ligado às questões do ambiente, ex-presidente da direção da AVE, Associação Vimaranense de Ecologia, colunista do Jornal de Guimarães para as questões da ecologia, a quem saúde. Já José Cunha, bem-vindo, é um gosto tê-lo aqui connosco no Guimarães em Debate. Temos a certeza que a sua contribuição será muito útil para as propostas que hoje trazemos aqui. E isto porque nos últimos dias as questões do ambiente têm estado na atualidade, e isto porque a mobilidade em Guimarães não é de hoje. Já se vem discutindo há muito, não vamos recuar até ao século XIX de forma alguma, mas, por exemplo, lembrar que, por exemplo, em 2006, em declarações ao Jornal Público, Júlio Mendes, então vereador da Câmara Municipal de Guimarães, propunha uma ligação por caminho de ferro para Braga. Um ano depois, a Câmara aprovava um concurso para a construção da ligação ao Ave Parque. Pelo menos era o que nos dizia a edição de 16 de fevereiro de 2007 do Povo de Guimarães. Em abril desse ano, era o PCP a insistir na ligação ferroviária entre Guimarães e Braga. Ora, estamos neste pé, mas as questões da mobilidade, como disse, estão na ordem do dia, têm merecido debate em Guimarães. Iremos ver se de facto esse debate é suficiente ou não. Mas lembrar, por exemplo, na última reunião da Assembleia Municipal, o vereador Torquato Ribeiro da CDU levantava algumas questões, nomeadamente sobre a reunião A Vida no Quadrilátero Urbano. Há poucos dias, os presidentes da Câmara dos municípios que compõem o quadrilátero urbano, Braga, Barcelos, Famalicão e Guimarães, defenderam publicamente a construção de 1 metro de superfície que una estes concelhos. Com este anúncio, os presidentes de Câmara em causa apenas vieram contribuir para acrescentar ruído e pretextos para a não concretização de opções reconhecidamente como necessárias. Vários dos órgãos municipais destes concelhos deliberaram reclamar o investimento nos meios ferroviários. Ora, a proposta da designada ligação por metro não tem qualquer enquadramento ou aferição prévia nos órgãos autárquicos, nem sequer sustentação técnica. Torquato Ribeiro, deputado da CDU na Assembleia Municipal, a colocar em questão algumas das decisões ou das deliberações tomadas na reunião dos 4 presidentes de Câmara do Quadrilátero Urbano. Ora, a esta posição de Torquato Ribeiro respondeu Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães. Aqui, o que importa, aqui também na Assembleia Municipal, é unir. Porque também o que importa a nível do quadrilátero urbano é exatamente unir. Porque se não estivermos unidos para convencer o Governo e a União Europeia destes investimentos estratégicos na mobilidade, nós não conseguiremos nada. Mas o que estamos aqui a falar é que nós temos que dar coerência a tudo isto, porque nós nunca poderemos sobrepor investimentos, porque se eles já se per si, por cada um deles são investimentos abultadíssimos, se nós não tivermos estudos técnicos muito bem suportados, que façam a integração de todas estas infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, então nós não teremos absolutamente nada. É por isso que eu disse unir, consensualizar, para que nós possamos levar isto a bom porto. Um pouco mais à frente, e respondendo de novo a uma intervenção de Torquato Ribeiro, Domingos Bragança lembrava aquilo que seria o grande problema da mobilidade em Guimarães e acrescentava que, e passo a citar, ou temos a ideia do que queremos ou não teremos coisíssima nenhuma. Quanto à questão das mercadorias, Sr. Deputado, é assim, o mais importante é a mobilidade das pessoas onde elas vivem e trabalham. É o grande problema do quadrilátero, é exatamente esse. Não é o escoamento para o aeroporto, para o Porto de Leixões e para as estações ferroviárias de mercadorias e para o transporte rodoviário. O grande problema da mobilidade, que está perfeitamente diagnosticado, é exatamente a operabilidade, a interoperabilidade
a relação entre todos os territórios e mesmo dentro de cada território, nomeadamente de Guimarães, e que se passa nos outros territórios, onde as pessoas vivem e onde as pessoas residem, terem essa mobilidade, até para a sustentabilidade dos transportes e das infraestruturas de transporte ferroviário, neste caso que estamos a falar. Portanto, nem sou o que estou a dizer-lhe, são os vários especialistas que o dizem e, portanto, temos de ter em conta. E se quisermos metros de superfície, fecho ferroviário, estação a Braga, depois a estação a alta velocidade, sabe uma coisa, não teremos absolutamente nada, porque nós estamos a falar já nisto na ordem de 1.000 milhões de euros só para o sistema, por exemplo, de metros de superfície. E, portanto, ou temos nós a ideia do que queremos, ou então perdemos e não teremos absolutamente coisíssima nenhuma e, portanto, temos que ter isso em conta. Do lado da coligação Juntos por Guimarães foram reafirmadas as posições habituais de defesa da solução da Estrada Nacional 101, quer seja através de Paulo Peixoto ou então de André Casalta, que na sua intervenção lembrava precisamente essa opção pela requalificação da Estrada Nacional número 101. É público e inclusive foi amplamente discutido nos últimos 2 sufrágios de que o Partido Social Democrata tem uma visão estratégica diferente para este eixo de ligação ao noroeste do concelho. Essa visão passa pela requalificação e alargamento da EN 101, com a inclusão de uma faixa dedicada a transporte público, com o objetivo de resolver o problema de fluxo de tráfego existente nesta área do concelho. Ou seja, uma solução que sirva à população aqui residente e, ao mesmo tempo, que resolva a ligação de acesso ao AVPAR. Ora, estas questões da mobilidade haveriam de chegar também à Assembleia da República através de uma intervenção do deputado do Partido Socialista Luís Soares, que, na altura em que se está a discutir o Orçamento Geral do Estado, questionou precisamente o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, sobre a ligação ferroviária entre Braga e Guimarães, ou Guimarães e Braga. Sabemos que é um projeto que prevê uma nova estação em Braga, e bem, mas que não considera os concelhos a sul, designadamente a ligação entre as 2 maiores cidades do distrito, a 14ª do país e a 7ª, respectivamente Guimarães e Braga. Também sabemos, Sr. Ministro, que esta ligação era uma ligação que estava prevista desde 1871 no Programa de Desenvolvimento da Rede do Minho, uma ligação que falhou há 150 anos. Perguntará agora ao Sr. Ministro, bem, se nenhum governo foi capaz de resolver este problema em 150 anos, por que é que resolveremos agora? Uma razão muito simples, Sr. Ministro, por Portugal, pelo Distrito de Braga e pelo sucesso também da ferrovia. Aqui uma breve passagem por algumas das intervenções nesses últimos 15 dias a propósito da mobilidade no Concelho de Guimarães. E agora, minhas senhoras e meus senhores, é o vosso tempo, é o tempo de vos ouvir, dos vossos contributos sobre este problema que não é exclusivo de Guimarães, obviamente, mas que estamos a debater Guimarães e Guimarães é que nos importa. E já agora, só mais uma chega, num artigo de opinião publicado no Jornal de Guimarães em 26 de fevereiro, José Cunha, esse artigo tinha o título Mobilidade, a desconversa habitual, que já é um título muito sugestivo, e eu sinto-me obrigado a perguntar-lhe, não há conversa em Guimarães no debate sobre a mobilidade? Creio que não, mas antes de mais quero agradecer o convite, que me honra muito, porque é um programa que eu aprecio bastante. Cumprimentar aqui os colegas de painel e a quem nos estiver a ver. Esse título tem a ver muito com a intervenção que o Torquato Ribeiro fez na Assembleia Nacional. Eu acho que existe muita desconversa acerca do que se fala de mobilidade em Guimarães. As pessoas não se centram no que realmente é importante e começam a conversar sobre coisas que vão acontecer muito no futuro, evitando o que é fulcral e o que é importante no imediato. E no imediato, o que é fulcral? O que é importante? Talvez dar cumprimento ao que se estabeleceu no plano municipal, o plano de mobilidade urbana sustentável. Que era um plano que nesse mesmo artigo de opinião lembrava que não foi debatido, ou pelo menos não foram tiradas as consequências desse pseudo ou reduzido debate. Reduzido debate. Houve, efetivamente, 2 sessões públicas, houve debate, depois houve um período em que os cidadãos puderam apresentar sugestões, elas foram apresentadas, nunca foram ponderadas, nunca foram respondidas, nunca houve nenhum relatório de ponderação
nem nunca houve a aprovação desse documento na Câmara ou Assembleia Municipal. Portanto, eu costumo dizer que é um documento, um catálogo de ações que, no entanto, está, em termos de paradigma, está muito bem delineado, que inverte a tal pirâmide da mobilidade, que põe o peão como primeiro, a mobilidade suave, transportes públicos, e o transporte motorizado individual em último, mas que depois na prática o que se vê é o inverso. Ou seja, temos um bom plano, mas uma má prática, é isso? Sim, pode dizer que sim. Mariana Silva, as questões da mobilidade é obviamente também uma das tuas preocupações, um dos assuntos a que frequentemente recorres. Estarei correto a dizer que temos uma mobilidade muito pouco móvel. Ela não se mexe, esta nossa mobilidade. Então, antes de mais, também agradecer que o nosso convidado tenha aceito o nosso convite, até porque é um cidadão muito interventivo, como sabemos, tanto nas reuniões de Câmara como na Assembleia Municipal, e por isso é sempre importante que venha aqui partilhar connosco as suas preocupações e dar voz também às preocupações dos vimaranenses. Mas aqui a nossa mobilidade vai indo e vindo, não é? Uns dias melhor, uns dias piores. Porque podíamos... Exatamente, tem marés. Porque se falarmos do Alfa, que veio em 2016 para melhorar aqui a mobilidade de uma cidade que é património da humanidade, numa cidade que tem a Universidade do Minho, que tem o Tribunal, que também ajudava nesse âmbito. Com a pandemia foi-nos retirado o Alfa, não houve grandes explicações da Câmara Municipal, apesar de ter sido perguntado ao seu Presidente da Câmara quando é que o Alfa voltava. E se nós formos a umas declarações que o seu Presidente fez em fevereiro de 2021, penso eu, numa reunião de Câmara por videoconferência, podemos verificar que ele dizia que numa reunião da CP alguém lhe garantiu que o Alfa iria voltar. Ora, passou um ano e o Alfa ainda não voltou. E esta coisa de alguém lhe garantir, o PS Governo garantir qualquer coisa ao PS Executivo Camarário, isto é interessante, não é? Garante, mas depois nada acontece. E esta conversa é recorrente. E por isso há aqui a questão também da concessão dos transportes públicos, dos autocarros dentro do Concelho, também deixa muito a desejar, sendo que, e abro aqui este grande parênteses, que estamos no início, estamos num novo caminho e por isso as falhas podem ainda vir a ser corrigidas. Mas as pessoas têm-se queixado bastante, porque não há autocarros para todos os locais que as pessoas estavam habituadas, e mesmo aqueles autocarros mais pequeninos que fazem um circuito, eu penso que mais dentro da cidade, não sei se fazem fora, mas esses autocarros também têm trazido alguns problemas para as pessoas. Daquilo que nos chegou dessas queixas é que à sexta-feira, quando anda mais gente ao autocarro, porque vão ao mercado, vão ao supermercado, à sexta e ao sábado há uma circulação diferente, e estes autocarros não são os indicados para fazer estas ligações, porque as pessoas vêm ali todas apertadinhas. Nós não nos esqueçamos que, segundo as notícias, estamos numa sexta vaga do Covid, por isso se calhar haveria também de ter aqui esta precaução. E depois há aqui vai havendo aqui um jogo, não diria uma desconversa, mas diria se calhar esse ruído, não é? Vai havendo este ruído sempre de prometer que vem aí uma grande mudança na mobilidade em Guimarães, e ela nunca acontece. E por isso, desde teleféricos até às taipas, até ao AVPark, até à via dedicada ao AVPark, até ao tramway, ao metro, tudo já foi possível, não é? E por isso há aqui depois este pé atrás de não se perceber bem o que é que o Executivo pretende. E o plano de mobilidade de 2018, concordo com o nosso convidado José Cunha quando diz que está bem estruturado e está bem pensado, mas
não sai daquilo que está escrito. E esta é uma frase comum que eu costumo dizer, que é: no papel tudo cabe, depois na prática as opções políticas acabam por não ser as mesmas. E eu dou um exemplo muito prático: as ecovias, que a primeira fase correspondeu ao que estava no plano, a segunda fase já não corresponde. Porque a segunda fase era de ligação às vilas, e aquilo que foi anunciado é que a segunda fase vai ser de fazer uma pintura nas estradas e de se perceber como é que se pode circular dentro da cidade. Depois também o metro a minuto, que é para andar a pé. Isto eu relembro que o plano é de 2018 e o metro ao minuto saiu em novembro de 2021. Que é uma coisa simples de se fazer e que é uma coisa muito interessante para as crianças e para daqui de um plano educativo, para as pessoas andarem a pé. O metro ao minuto, é as pessoas poderem andar a pé e está lá indicado o tempo que demora de um sítio ao outro. Isto já existe no GPS, mas vamos ignorar. É um documento interessante e educativo para se ter. Foi lançado, sim, em novembro de 2021 pelo Laboratório da Paisagem. E também tem aqui esta parte pedagógica muito forte, se bem que, se nós formos lá aos documentos, diz que é um exemplo de Pontevedra de 2011. O Montijo... Pontevedra também é um assunto que devíamos discutir lá mais. Exatamente, mas o Montijo e outras cidades ali já têm desde 2016, mas pronto, é melhor dizer Pontevedra, não é? A gente vai vendo do lado lá dos nossos vizinhos e não vê os exemplos do lado de cá, porque isso diminui, não é? E por isso... Vamos ver como é que está a mobilidade do Carlos Caneja Amorim, o caro Carlos Caneja Amorim. Como é que estamos de mobilidade no Conselho? Relativamente à mobilidade, o que se oferece dizer entronca um bocadinho numa questão prévia, que é a Câmara Municipal. Houve pouco as instituições, quer políticas, quer sociais, do Conselho, porque se acha autossuficiente e depois, quando chega ao momento de agir, tem que recorrer, de facto, à ajuda de pensamento alheio, neste caso e bem da Universidade, mas era importante que, de uma vez por todas, pelo menos eu falo pelo PSD, não soframos todos da perplexidade de Cassandra, que é, no fundo, nós adivinhamos o futuro, mas como não lhe é dado valor porque acham que de facto, do que dali vem, nada vale, independentemente do inerente valor e da capacidade de cada partido tem para apresentar propostas, mais tarde o PS acaba por dar razão e assumir a paternidade de muitas dessas propostas. A mobilidade, como foi de conhecimento público, foi um dos pilares essenciais da proposta do PSD nas últimas autárquicas. E repare-se, inclusivamente até puxando um bocadinho à última Assembleia Municipal, quando a Vice-Presidente, a Adelina Paula, refere que já não é possível ter a Estrada Nacional 101 como solução para ligação, inclusive ao Ave Parque, porque agora a construção que surgiu junto à estrada já não permite fazer a ampliação e, quer dizer, as propostas estão lá atrás, ninguém quis saber dessas propostas, agora já não é possível por causa da urbanização. É muito estranho porque de facto entronca no planeamento e na execução. A nível de planeamento tem que se estar à frente do nosso tempo. E a Câmara de Guimarães não tem estado à frente do nosso tempo. A mobilidade tem centralidade neste momento no discurso da Câmara Municipal, porque é algo que é patente, que é ostensivo, todos sentimos. Quer na cidade, quer na ligação às vilas, quer na ligação a Moreira de Cónegos, quer na ligação a Ronfe e Brito, quer na ligação às Taipas. São 3 eixos fundamentais em que se nota, e a própria cidade, como disse, que se nota que de facto há um problema sério de mobilidade. Para não falar só da questão também ambiental, porque a questão ambiental também deveria ter sido antecipada. A Associação Aves, o que na altura chamava a atenção de que a parte ciclável está mais ligada à natureza e não às necessidades do dia-a-dia das pessoas que têm que se mover. Isso também é um conceito que de facto merecia que nós pensássemos sobre isso. Da mesma forma que é importante perceber das escolas e da mudança de paradigma e de hábitos dos cidadãos, a importância das escolas. Portanto, isto implica que, de facto, que a Câmara se leve a sério e que haja aqui uma ideia que
que seja estruturada e que consiga pôr em prática uma mudança de paradigma a nível de mobilidade, porque não é com soluções casuísticas que se conseguimos resolver todos estes problemas. Agora, Francisco Teixeira, eu ia-te perguntar como é que vês a mobilidade em Guimarães. Hoje, depois de tantas notas que já devia tomar às intervenções dos seus colegas, acho que... Estava muito ágil, muito mais ágil que a nossa mobilidade em Guimarães. Isso. Não, eu, antes de nada, cumprimento todos. Perdoar-me-ão que cumprimento muito em particular o Zé Cunha, que é convidado especial deste programa. É um prazer tê-lo aqui. Eu também sou um leitor habitual dos seus textos. E para dizer o seguinte, bom, eu acho que a questão da mobilidade em Guimarães, como provavelmente em muitos outros sítios do país, passa essencialmente pelo transporte público. Nós precisamos é uma proposta que não é nova e minha em Guimarães também não é nova, nós temos que tornar gratuitos os transportes públicos em Guimarães. A começar pelos jovens em idade escolar, e os jovens em idade escolar incluam os jovens universitários, e pela terceira idade, ou com as pessoas que têm mais de 65 anos, agora já não sabem se é terceira idade, agora com 65 anos pode não ser terceira idade, pode ser jovem, mas eu admito que não possa ser tudo de uma vez, porque isto tem implicações financeiras, implicações orçamentais relevantes, do ponto de vista do orçamento municipal, mas penso que a medida mais estruturante de todas para ajudar a resolver o problema da mobilidade, porque também não tem nenhuma ilusão acerca da ideia de que de repente vai deixar de haver atrito, isto vai ter suavidade e tudo cheiro a incenso e não ao óleo ou ao dióxido de carbono, não tenho nenhuma ilusão sobre isso, mas a medida mais estruturante de todas é tornar o transporte público gratuito. Na verdade, uma parte substancial do transporte público já é gratuito. Uma parte do transporte para os jovens já é gratuito, não é todo. É preciso que isso diga com clareza. Não é todo. Fora do contexto escolar, o transporte para os jovens ainda não é gratuito, que aliás não faz sentido nenhum, e portanto deve ser gratuito. Para os jovens com 65 ou mais anos, uma parte também já é gratuito. Eu acho que deve ser gratuito quanto antes, e deve-se estender a possibilidade... E também é gratuito para quem for possuidor de passe da CP. Pronto. Ainda mais, embora admita que mas não haja... Mas também podemos falar sobre isso. Embora admita que não haja... A Mariana é uma utilizadora de comboios, portanto... Embora admita que não haja um grande número de pessoas em Guimarães que tenham um passe da CP, embora certamente que haverá algum número. E, portanto, isso é importante. Também já é importante. Eu nem sabia, tive que confessar, mas é importante. Mas acho que esta é a medida estrutural, porque a partir do momento que as pessoas não tenham que pagar diretamente, porque bem entendido, não é com aquela conversa, nada é gratuito. Já sabemos que nada é gratuito. Isso é uma conversa, enfim, conversa neoliberal um bocado fatucha. Não é? É evidente que o Estado é que paga. Portanto, a minha proposta é que o Estado, eu que sou socialista, proponho que o Estado pague. Que o Estado pague o transporte público de modo a que resolva dois problemas. O problema da mobilidade e a questão ambiental. Esta é a proposta mais estruturante. Em parte isso já está a ser seguido. Em parte está a ser seguido na questão da gratuitidade, mas eu concordo com parte dos discursos que eu vi aqui quando disse que tem que haver uma mudança, a conversa antiga, não é? Uma mudança de paradigma. Acho que sim. E a mudança de paradigma, o corte decisivo é esse. Quer dizer, a partir de agora ninguém paga. Vamos fazer aqui uma reordenação orçamental e ninguém paga. E toda a gente anda gratuitamente de transportes públicos, o que pode incluir, inclusive, do meu ponto de vista, eu que sou socialista, o aumento de algumas taxas, o aumento, por exemplo, do IMI. Não é? O aumento do IMI para o limite máximo, por exemplo, permitindo que o transporte público... O IMI é aquele imposto estúpido. Exatamente, aquele imposto estúpido e cego, que passe para o valor máximo de maneira a transformar, de maneira que as pessoas deixem o carro em casa, pelo menos, sabendo que estão a pagar para terem transportes públicos integralmente gratuitos. Eu penso que esta é a grande mudança estrutural. Depois há uma outra também, de enorme relevância, que tem a ver, enfim, com algo que o Presidente da Câmara já disse, que é verdade, não se percebe exatamente quais são as vias concretas para a resolução do problema, mas acho que nos parece a todos óbvio, não é? A questão é mesmo a da execução, que tem que haver uma rede de metro de superfície, de comboios, que ligue, no mínimo, o quadrilátero urbano. No mínimo o quadrilátero urbano, mas não só, é preciso ligar, nós temos que pensar, não podemos estar com aquela conversa de que só existem 4 cidades aqui na região. Não, nós temos que ligar... O Presidente da Câmara fala no quadrilátero, mas também nas outras cidades acima do Ave e do Cabo. Exatamente, acima do Ave e do Cabo. Eu ia exatamente falar disto, ia falar de Vizela, ia falar de Faf,
por exemplo, e a entrada para a zona de Basto. FAF quer agora também recuperar a sua via férrea. Exatamente, mas eu não sei se a melhor forma é recuperar a via férrea. Eu devo confessar, eu não sou especialista em transportes, nem sou urbanista em sentido estrito, mas admito perfeitamente que seja possível uma outra solução mais fácil que não seja a recuperação. Mas isto é uma questão estritamente técnica. Agora, que tem que haver uma ligação e tem que haver um plano de investimento nacional, isso parece-me evidente, porque a questão não é só intraconcelhia, é interconcelhia, é a questão regional. E esta questão regional de ligação tem a ver com a ligação à alta velocidade. Guimarães tem que ter uma ligação rápida, forte, muito articulada à alta velocidade. O que me parece irrazoável é aquela ideia um bocado extraterrestre de que pode haver uma ligação à alta velocidade direta, quer dizer, que o comboio de alta velocidade passe por Famalicão, por Guimarães, vá a Barcelos e talvez ainda vá a Braga para depois ir para o norte. Mas estás a caricaturar. Estou a caricaturar, evidentemente. Quer dizer, não pode ser, como eu já ouvi algumas pessoas dizer, não, a ligação de alta velocidade tem que ser em Guimarães. Tem que ser no território de Guimarães, porque senão a nossa identidade esvai-se, nós ficamos todos com uma sensação de despersonalização histórica e identitária. Estás a esvaziar o poder negocial. Tem que ter o máximo a questão para ter é que se faça essa ligação. E sim, admito que existe ainda alguma dúvida, alguma incerteza relativamente a este plano estrutural. E isso não é preocupante, Francisco, nesta altura já é sempre preocupante. Eu prefiro sempre que haja ideias absolutamente claras, como preferimos todos, certamente, que já houvesse um plano muito bem definido, mas isto depende, não é integralmente, mas em grande parte da capacidade de envolver o Estado, a Administração Pública Central, o Estado Central, o Governo, no financiamento de um projeto deste tipo. Isso era precisamente o Presidente da Câmara lembrava ao deputado Torquato Ribeiro, não é? Claro, é absolutamente necessário. As câmaras só por si, mesmo no contexto do quadrilátero e das duas CIMs, que aliás, enfim, é uma questão lateral. Mas tem a ver a Mariana está a dizer que não e daqui a pouco vamos ouvi-la sobre isso. Está a dizer que não, o quê? Não percebi. Relativamente, penso que ao Estado... Ao que se está a dizer. Ao que se está a dizer. Francisco, pergunto isto, vamos ouvir. Estava só a terminar mesmo sim. E a dizer que isto implica um financiamento do Estado muito forte, uma articulação com o Estado muito forte. Sim, essa articulação... as CIMs e o quadrilátero só por si não têm financiamento. A minha questão lateral, já me recordo, era de que, do ponto de vista do planeamento, o que fazia sentido aqui no Minho é que as duas CIMs passassem a ser uma CIM só, e só uma organização regional que permitisse justamente maior potencial político para pressionar e negociar com o governo. Metropolitana, por exemplo. Uma área metropolitana do Minho, por exemplo, permitindo maior potencial político. A questão aqui é política. Maior potencial político no sentido de pressionar o Governo a financiar uma mudança desta dimensão. José Cunha, já se falou aqui em ecovia, já se falou aqui em transporte gratuito. Vamos por aí também? Serão parte da solução? Não sei. Eu para já queria dizer que estou um bocadinho assustado, não com as soluções aqui do Francisco, mas por saber que já tanta gente é leitor dos meus artigos. Essa equação à família tem que ter mais cuidado e é uma grande responsabilidade. Pelo menos neste estudo todos são leitores. Muito bem. Mas um bocadinho da tal desconversa que eu falava há bocado será um bocado este discurso de estarmos aqui a discutir ferrovias e metros de superfície quando há coisas tão prementes e que estão por fazer e que não dependem de decisões do governo nem desses lobbies que têm que fazer junto do poder central. Há coisas que são da responsabilidade dos municípios e que estão prometidos serem feitos. Há a pedonalização do centro da cidade, ou a humanização dos espaços públicos. Em que consistia essa humanização dos espaços públicos? Na prática materializava-se como? Era torná-los mais amigos das pessoas e não feitos para o automóvel. Neste momento, sei lá, 80% da via é dedicada ao automóvel. E isso é da inteira responsabilidade, não precisa de disciplinar ao governo nem coisa nenhuma. Portanto, fazendo isso e criando, eu não sou advogado, não advogo a ideia de que os transportes públicos sejam gratuitos. Devem ser competitivos em relação ao automóvel público, ao automóvel privado motorizado,
E é daí que essa transferência modal do transporte do automóvel privado motorizado para os transportes públicos ou para outros modos suaves deve ser feita tornando esses modos mais competitivos em relação ao automóvel. E não deve ser se calhar não deve ser pela penalização ou pelo subsídio ao transporte público, mas pela penalização ao automóvel. Em vez de criar facilidades ao automóvel, deve-se dificultar o estacionamento, não disponibilizar tantos espaços para estacionar, não criar tudo que seja, há um constrangimento aqui, vamos fazer uma nova via, uma mini circular ali, outra mini circular ali. Sempre que se está a criar facilidades ao automóvel, é um contrassenso estar a fazer isso e depois dizer que queremos transportes públicos competitivos. É impossível ter as duas coisas. Imagina um cidadão vimaranense que tem que se deslocar diariamente da cidade, por exemplo, para a Vila de Ronfe, e tem aquele enorme estrangulamento na rotunda de Silvares. Como é que se pode ajudar esse cidadão? Ele já tem a vida complicada por si mesmo. E esse enorme estrangulamento é muito pontual, creio eu. Eu não conheço ao pormenor o caso, mas eu acho que aquela rotunda é uma coisa muito pontual a uma certa hora. Pois, nas horas em que são precisas. Na entrada e saída. Okay, mas se, por exemplo, se para essa zona houvesse o tal BRT, que é o transporte em autocarro ou em via própria, se o transporte público não competisse com o carro na infraestrutura que o carro anda e conseguisse chegar lá em 10 minutos e o carro tivesse esses constrangimentos na rotunda, se calhar estou dizendo de autocarros. Agora, o que se pretende é criar mais uma via para as pessoas continuarem a ir de carro. A solução é abandonar o automóvel. Não, está mais estudado sempre que se criam facilidades para os carros e qualquer constrangimento ou congestionamento automóvel, criando mais vias, é via para o colapso. É uma expressão dita também pelo Presidente da Câmara de Pontevedra, que tem essa ideia muito diferente sobre o que é uma cidade e a mobilidade na cidade. Mas que outras medidas é que a Câmara pode tomar, para além dessas que já anunciou? Não está assim a ocorrer? Concretizar, diria concretizar, mas eu não sei ao certo o que é, porque a rede ciclável de Guimarães nunca foi uma coisa muito... Não é clara para si? Não. Já por várias vezes se foi pedido e aquilo, para lá um esboçozinho, mas ninguém sabe o que é ao certo a rede ciclável cá em Guimarães. Aquilo parece uma rede de lazer junto aos rios ou coisa parecida, coisa muito estranha. Essa seria uma outra iniciativa que está ao dispor do município, que é premente, que não é para daqui a 20 anos e nem está pendente, como aliás a ferrovia não está, porque isso nem está, a ferrovia não está prevista no PRR, mas as pessoas falam, temos que decidir isto e do TGV porque temos que aproveitar o PRR. É totalmente falso. Não existe verbas disponíveis para a ferrovia no PRR. Temos essa no Mariana. A questão que se coloca aqui é muito simples. Temos esta questão do financiamento do PRR, que eu já tinha falado aqui no último programa, que parece que é uma corrida ao dinheiro, não é? E parece que o dinheiro vai chegar para tudo e, no fim, poucas coisas se vão ver, infelizmente, daquilo que conhecemos de outros apoios. Mas isto é um longo caminho para chegar até aqui, não é? Que é o da ferrovia, que foi destruída nos finais dos anos 80 e que, ao longo do tempo, se foi transformando aquilo que era a linha ferroviária em ecovias ou para as bicicletas, e hoje depois temos estas afirmações. Eu não sei se é de todo viável recuperar para FAF a ferrovia, não é? Pronto. Mas a questão é, em todos os países e a própria União Europeia tinha no seu plano deixar de investir na rodovia e passar a investir na ferrovia. Os países estão a apostar na ferrovia, porque é um meio de transporte
menos poluente, mais sustentável, leva mais pessoas e também para transportar matéria-prima. Por isso, se pensarmos que nós estamos em Portugal, onde foram retirados os transportes públicos durante a pandemia aos portugueses, já diz tudo sobre aquilo que os decisores, qual é a ideia que os decisores têm do transporte público, que é a de retirar o transporte público quando as pessoas mais precisavam dele. E por isso, e nem sequer depois reforçar quando as pessoas tinham que manter a distância de 2 metros. Isso não foi feito. E foi avisado imensas vezes. E por isso há aqui, o transporte público continua a ser um parente pobre. E só é um parente rico nos planos de mobilidade dos municípios, nos planos nacionais de sustentabilidade do governo. Mas depois, na realidade, tira-se o Alfa de Guimarães, ninguém quer saber, ninguém pede o Alfa. Os responsáveis locais, que com maioria, não exigem o Alfa. Eu ainda não vi o Sr. Presidente a exigir em lado nenhum, ainda não vi publicamente. Ele disse publicamente que quando a pandemia deixasse, permitisse, o Alfa voltava. Quer dizer, até as máscaras nós já tiramos e o Alfa ainda não voltou. Por isso, a questão central e cai por terra também, a questão de que não andava ninguém de Alfa e por isso é que não era viável, porque se o Alfa não era viável, não se tinha acrescentado a paragem em Vizela. Porque só se acrescenta uma paragem quando a população assim o exige e quando há essa necessidade. E por isso ele deveria ser viável. Também se pensarmos na ligação de Portugal à Europa, também há aqui este problema. Nós queremos um TGV. E vem aí o TGV e a promessa do TGV, se vai parar no Toral ou não vai parar no Toral, isso já são outras questões. Mas a promessa do TGV vem cheia de força, não é? E o Sr. Presidente diz, temos que nos juntar todos, senão eles lá em baixo comem-nos o dinheiro e não chega nenhum hominho e por isso nós temos que lutar pelo TGV. Mas nós estamos num país que perdeu, que encerrou a linha de Lisboa a Madrid. Que se nós fizermos, e o estudo saiu na altura quando foi encerrada, é 14 vezes menos poluente viajar de comboio para Madrid do que de avião. 14 vezes. Mas por isso, a questão, e regressando a Guimarães, a questão que nós temos é, a mobilidade em Guimarães tem um plano mesmo? Ou aquilo que está escrito não é para levar a sério, é para de vez em quando a Câmara ir lá ver e olha, afinal prometemos aqui 1 metro ao minuto, vamos lançar. Olha, afinal temos que fazer aqui um passeio porque os peões precisam de andar em segurança, então vamos fazer o passeio. Olha, agora temos que pintar aqui umas coisas nas ruas para as pessoas poderem andar de bicicleta. E das cidades mais difíceis para andar de bicicleta, que eu acho que é Lisboa com aquelas colinas, e o Porto também não é fácil, eu vejo imensa gente a andar de bicicleta. E o trânsito é muito pior do que em Guimarães. E as pessoas andam, deslocam-se. Então porquê que não andamos em Guimarães? Porque não há sequer um incentivo para isso. Porque o incentivo para isso existe no discurso, não é? Mas depois, na prática, as opções não coincidem com o discurso. É muito bonito e é música para os meus ouvidos ouvir o Francisco a dizer que quer o transporte gratuito para os jovens. Mas os Verdes foi a sua última proposta, a sua última grande proposta na Assembleia da República, foi que o transporte público fosse gratuito para os jovens e para os desempregados em situação de procura de emprego e o PS votou contra. O PARTE foi das maiores medidas ambientais que aconteceram nos últimos anos, que foi retirar os carros e as pessoas aderiram ao PARTE. As pessoas começaram a comprar os passos mais baratos que lhes permitem andar a preços muito acessíveis dentro da área metropolitana. E só que o que é que aconteceu? Pôs os preços baixos, mas não se corresponde com o número de horários e de transporte disponível. O que é que acontece em Guimarães? Temos um passe gratuito para quem tem o passe da CP, mas o problema é que depois os horários não correspondem dos autocarros com os comboios. E as pessoas, na sua vida e na vida tão agitada que nós temos, não podemos ficar meia hora à espera de um autocarro na paragem. Não podemos chegar 3/4 de hora antes do comboio sair. E por isso precisamos realmente de ter uma intermodalidade que seja verdadeira, que corresponda às necessidades das pessoas. É uma questão de falta de articulação. Daquilo que eu conheço da minha zona, não conheço das outras, mas daquilo que eu conheço da minha zona, não corresponde. Não é possível andar no transporte gratuito para a ACP, mas é uma medida excelente. Só que eu posso dizer, para o Marco Canaveses, aquilo que acontece é que a ACP fez um acordo com a CIM e o passe é muito mais barato. Em vez de custar 74 euros, que é aquilo que ele custa hoje para os vimaranenses, ele custa 44. Por isso, há aqui
vários protocolos que se podem fazer e que se calhar a Cimo do Ave vai fazer, porque há também aqui a promessa de que a Cimo do Ave está a trabalhar numa outra visão de transporte. Eu não sei se passa pela CP ou não. Mas nós precisamos não só de olhar para o quadrilátero, mas precisamos de olhar para todas as regiões à volta do nosso distrito e do nosso concelho. Porque as pessoas deslocam-se naturalmente. As pessoas não é difícil encontrar alguém que trabalhe na Póvoa de Varzim, ou encontrar alguém que trabalhe no Porto, ou encontrar alguém que trabalhe em Famalicão, ou em Barcelos. Não é difícil. E por isso tem que haver aqui uma ligação de transporte público eficiente. Quando o José Cunha dizia tem que competir, não compete. O autocarro hoje, que as pessoas entrem no Campo da Feira para ser mais identificável e vão para Nespreira antes de chegar ao cemitério, custa 2,10 €. E eu lembro que o autocarro para o Porto, Guimarães-Porto, custa 6 €, são 50 km, não são 3. Isto não é possível as pessoas quererem andar de transporte público. Porque se eu faço uma viagem de lá para cá, ou venho de lá e vou para lá, são 5 €. 5 € numa viagem dentro de Guimarães, numa distância tão curta, não é confortável. E por isso, a questão de competir é aquela que se ignora, se continua a ignorar, e depois, o não termos aqui uma verdadeira noção daquilo que se pretende. Porque hoje é uma coisa, amanhã é outra. E a questão de termos rapidamente que correr às verbas que existem pode-nos levar a tropeçar numa ideia genial como um teleférico, que é aquilo que o Sr. Presidente dizia quando apresentou a ideia do teleférico. Nós precisamos de projetos. Mas já reconheceu que não seria viável como tal? Mas as palavras dele nós precisamos de projetos. E as palavras que ele disse na última Assembleia Municipal vai ao encontro disso. Nós não podemos estar aqui desunidos, senão lá no Sul nós precisamos de ter aqui alguma ideia genial para gastar o dinheiro cá em cima. Não, nós precisamos saber as necessidades da população e responder às mesmas. Carlos Canas Amorim, se pudesse eleger uma medida para tomar neste mandato, no que toca à mobilidade, qual seria a primeira medida? Relativamente à mobilidade, começaria pelo Alfa, porque o Alfa relativamente à ligação a Guimarães. Mas uma das medidas que inclusivamente o PSD propôs foi a ligação de Urgês à da João IV, no sentido de concluir ali uma ligação que também traria, no fundo, tirar carros do centro da cidade, mas que vai um bocado contra ali a ideia que o José Cunha fala, que é facilitar o caminho do carro. Mas eu queria pegar numa palavra, se o António permitir, queria começar numa palavra que é extremamente feliz, que tem a ver com a desconversa habitual com o José Cunha, porque desconversar aqui também é uma palavra muito interessante. Porquê? Porque, sejamos sérios, há aqui uma linguagem dupla. A linguagem dupla dos políticos todos, de todos os partidos, que é diz que, de facto, quer-se um mundo maravilhoso e verde, mas depois omite-se que isto teria um impacto de tal ordem no orçamento de Estado que causaria problemas de sustentabilidade. E, portanto, deve-se falar a verdade e devemos ver, como o Francisco até tem a coragem de sugerir uma solução, de se discutir as coisas de frente e não estar a mentir, é uma palavra forte, mas que é não dizer a verdade às pessoas. Porque os impostos sobre os automóveis, sobre a circulação, que também os há dinheiro para os bancos, só não é para o transporte público. A questão é, eu concordo, devemos falar a verdade às pessoas e avançar para as soluções concretas. Devemos, sim, senhor. Eu tenho duas soluções. Dois casos concretos. Eu, quando vivia em Lisboa, quando estudei em Lisboa, nunca tive necessidade de ter carro. Nunca tive necessidade de ter carro. Tinha ligação a todo lado sem necessidade de ter carro. A própria rede de metro era autossuficiente. Por sua vez, quando me desloquei várias vezes a Leuven, na Bélgica, não era só, era a bicicleta que fazia aquilo que o José Cunha falava, que não era só questão de circular à beira do rio. A vida das pessoas era feita de bicicleta. E, portanto, e aí eles tiveram a coragem de adaptar, e também em termos da morfologia, digamos assim, das próprias cidades, também facilita ou não facilita, não é? Mas houve coragem e foi-se em frente e adotou-se medidas que permitiam que as pessoas, a própria cidade era pensada na lógica do peão e na lógica da bicicleta. Agora, tem que se falar a verdade e mostrar às pessoas que, de facto, as soluções têm um custo e as comunidades têm que... Porque o Francisco falou no transporte gratuito. Eu acho que isso é uma ideia que está cada vez mais a entrar e vai ser uma ideia de futuro. Carlos Moedas, em Lisboa, adotou essa medida e levou essa medida avante e julgo que está cada vez mais... Onde é que está a mentira? A questão da mentira é... Se o Carlos Moedas pode, os outros não podem.
O Carlos Moedas em Lisboa pode. Tem 1 bilhão de euros, que é o orçamento da Câmara Municipal de Lisboa. Por amor de Deus, há opções, são diferente. opções que têm que se fazer. A questão é... E se Lisboa pode, os outros municípios também podem. Mas é que os políticos, no desconversado, aos políticos, medidas concretas para avançar com projetos rápidos, não é? Que é aquilo que o José Cunha está a dizer. Fala-se, medidas que sejam palpáveis e que sejam... Sim, e o José Cunha falou de fechar o centro histórico ao trânsito, que há anos que se anda a falar disso, já com o António Magalhães falava de fechar o trânsito. Fala-se inclusivamente agora no centro histórico. Na Rua Santo António, e nunca houve coragem para fechar. E, portanto, acho que isso deve ser faseado, embora isso também implica ouvir a comunidade. Ouvir a comunidade, porque não sei se a comunidade... Lá está, não há coragem para o fazer. Portanto, agora, eu julgo que não dá votos, pois. O problema é que não há coragem. Deve haver essa transparência de se pensar em voz alta no discurso político. Pensar em voz alta no discurso político, não ter medo de dizer, atenção, temos aqui um impacto, como é que vamos resolver? Porque, por vezes, parece que, de facto, o Presidente da Câmara, inclusivamente, o que se nota é que tem um discurso casuístico. Estes projetos não têm ligação entre si. E depois a argumentação política dele é precisamente ao contrário. Que é, se nós não pensarmos, não podemos agir. Mas então, o método de superfície surgiu a ideia agora? Porquê é que isto não se pensou há mais tempo? Posso, António? Eu posso, só rapidamente. Que é uma excelente ideia, o método de superfície. Claro que sim. Bom, vamos lá ver. Primeiro, eu não concordo com a ideia de que devemos apostar em transportes públicos mais competitivos. Não é possível. Não é possível. A questão dos transportes públicos não é só uma questão financeira, ou seja, do custo no orçamento das famílias. É que também é uma questão cultural. Também é uma questão cultural. Escolas, portanto, nós precisamos... Não, é uma questão da relação que as pessoas têm com o espaço, da relação que as pessoas têm com o automóvel, da relação que as pessoas têm com a cidade, não é? E as pessoas não vão deixar facilmente o transporte público apenas porque se cria algumas dificuldades. Não, eu gostava de perceber isto, já que o Caneja pediu... Mas, Francisco, só porque o Caneja disse a mesma coisa, que é, porquê que em Lisboa não há uma relação com o automóvel e em Guimarães há? Posso dizer... Não, em Lisboa também há uma relação com o automóvel, evidentemente. Não se percebe, então? Não, vamos ver. As circunstâncias orçamentais são diferentes, mas a questão é, eu não acredito na ideia de que a política dos pequenos passos é capaz de resolver o problema da hiperinflação do uso do automóvel particular. Não acredito. Estou completamente em desacordo. Não concordo que a política dos pequenos passos resolve isto. Eu acho que justamente... Eu não digo pequenos passos. Eu digo passos que sejam... A ideia é tornar o transporte público mais competitivo. Que estejam disponíveis ao município e não que estejam à espera de... Mais competitivo não é só no valor monetário, é nos horários, é na qualidade. Claro. Mas eu acho que a melhor maneira de resolver o problema é cortar o nó górdio. E o cortar o nó górdio é dizer, o senhor só anda de automóvel particular porque só anda porque tem uma tara com os automóveis e, portanto, porque tem aqui, se tiver, não é? Porque também a ideia de que se faz o transporte público gratuito com as melhores ligações àquilo que as pessoas estão habituadas e às novas que têm que se fazer, bom, é preciso termos consciência de que não podemos vender a ideia de que de repente é possível encontrar políticas que transformam isto no mundo ideal, porque não é. Não é. As políticas demoram tempo a executar-se, demoram tempo a aperfeiçoar-se e corrigem-se. Isso vai para uma engenharia social da perfeição absoluta. Agora, esta medida que eu acho que vai ocorrer em 10 anos, o transporte público vai ser gratuito, devia ser acelerada, e devia ser acelerada, dizendo inclusive aos guimaranenses, se for caso disso, vão pagar mais aqui, de maneira a terem um transporte gratuito ali, sem pequenos passos. A humanização dos espaços públicos, vale a verdade, o Partido Socialista... O ganho ambiental é o ganho. É o ganho ambiental e é o ganho também... Também há algum ganho de saúde. Também eu acho que até há algum ganho económico, mas não vou entrar por aí, porque a minha questão não é o ganho económico imediato. Não vou aqui fazer o cálculo. Bom, depois a questão da humanização dos espaços públicos. É para os neoliberais, para aqueles indivíduos escolhidos. Agora, a questão da humanização dos espaços públicos. Vale a verdade que o Partido Socialista, até por causa dos longos anos que está no poder, tem melhorado claramente os espaços públicos em Guimarães. Nós temos claramente espaços mais qualificados, mais verdes, temos mais pedonalização do que tínhamos. Temos, o Zé Cunha disse, é verdade, que temos uma ciclovia que é mais de lazer, mas o facto de ser uma ciclovia de lazer qualifica a vida das pessoas. Quer dizer, não desqualifica a vida das pessoas que a ciclovia seja ciclovia de lazer. Qualifica. Mas a promessa não foi essa. Mas a promessa não foi essa. Eu não estou a falar da promessa, Maria. Pois, mas o problema... Mas o problema ou do plano. Está bem, mas eu não estou a falar da promessa. Não estou a falar da promessa. A ideia de que se deve criar dificuldades aos automóveis. Eu acho que globalmente sim. Globalmente sim.
Mas, para mim, não é líquida a questão da integral, por exemplo, integral penalização do centro histórico. Ou da zona tampão do centro histórico e da zona tampão. Para mim não é nada líquida. Porque na maior parte das cidades onde se fez a penalização integral, isso contribui diretamente para a gentrificação e para o esvaziamento das cidades. Na maior parte dos casos. E, portanto, eu não tenho... Eu acho que ninguém advoga isso. Deixa-me só o meu argumento definitivo. Não, o meu argumento final. Ninguém advoga a penalização a 100%. 100%. Bom, ainda bem. O caso de Pontevedra é paradigmático e é um caso de sucesso e eles são referenciados em todo o mundo com o processo que eles lá da transformação do centro histórico, que tem a ver com mobilidade e as restrições que eles puseram aos automóveis no centro histórico não são integrais. Pronto, eu também acho isso, que não devem ser integrais. Agora, deve-se criar algumas dificuldades, concordo. Por exemplo, tirar o centro histórico cheio de automóveis no Largo da Misericórdia. Por exemplo, eu acho que isso tem que acabar, evidentemente. Agora, haver um circuito de automóveis no centro histórico, eu acho que deve haver. Tendo a achar que deve haver. Devo confessar que tenho aqui alguma insegurança e alguma instabilidade relativamente a este raciocínio. Mas tendo a achar que deve haver algum circuito, porque justamente precisam transformar o centro histórico ainda mais do que ele já é, num centro comercial. Quer dizer, numa coisa que serve apenas para o passeio e para os turistas. E não. Aquilo deve ser um sítio para as pessoas viver. E, portanto, já há uma qualificação dos espaços públicos, ocasional, aqui e acolá. Não, eu acho que até há projetos de grande dimensão, como as ciclovias do Ave e do Seio e a qualificação dos circuitos das ecovias do Seio e do Ave tem um grande impacto ambiental, tem um grande impacto na relação da pessoa com o rio e na relação da pessoa com a cidade. E isso faz parte, se quisermos, das medidas, eu ia dizer de pequenos passos, mas já não são de pequenos passos, são de passos com alguma dimensão. Quer dizer, mas não para a mobilidade. Mas a mobilidade não é... O acréscimo na mobilidade dessas ecovias será residual? Sim, é residual, mas politicamente dá um impulso à ideia de que a mobilidade qualificada, ecologicamente qualificada, é importante. Porque eu acho que só se resolve verdadeiramente o problema da mobilidade dizendo às pessoas: você só anda de carro se quiser. Porque deve andar de transporte público. Paga por via dos impostos, sim senhora. Mas só anda de carro se quiser. Que é a minha opinião, para já, pelo menos, até ver. E nesta altura eu tenho uma dúvida se devemos concluir por aqui o tema e ir para aquele minuto que geralmente reservamos para o final, ou se vamos mesmo aproveitar. E Mariana, vamos então reservar um minuto e meio para uma última intervenção. Sim, eu acho que aqui a ideia de se transformar o centro histórico num só pedonal, é óbvio que há determinadas horas em que podem ir para lá e em que os carros podem passar, porque também a própria vida do centro histórico precisa disso. Mas não nos esqueçamos que se o centro histórico neste momento é uma espécie de centro comercial, é porque quem passa as licenças para aquilo que lá abre, para os centros, para as lojas que lá abrem, ou bares ou restaurantes, é da responsabilidade do município. E o município é que permite que aquilo tenha chegado àquele ponto e que não tenha, de alguma forma, garantido que não se podia transformar o centro histórico numa zona social daquela dimensão e que traz até problemas, como ouvimos também na última Assembleia Municipal. Mas a questão é, quando eu digo que o transporte público, e acho que também é a ideia do nosso convidado, tem que competir com o carro, é competir no preço, no horário, porque eu chego ao Porto em 30, 40 minutos de carro. Eu de comboio demoro 1h20. E 1h20, para dedicarmos 1h20 do nosso dia e depois ainda ter que fazer o caminho para casa, eu demoro 3 horas do meu dia para ir trabalhar. Por isso, não é confortável para toda a gente, mas é confortável no meu bolso, naquilo que diz respeito ao gasóleo, ao combustível que uso e ao dinheiro que eu ia ter que gastar para estacionar o carro no Porto, e à vida que eu ganho, porque eu vou muito mais descansada e vou a ler e vou a trabalhar, ou venho a dormir e venho a ouvir música, e por isso aquele também é o momento do dia em que eu venho mais relaxada. Agora, a questão da competição do transporte é qualidade, oferta, e tem que existir para que as pessoas não continuem com esta ligação umbilical ao seu automóvel. Mas se não existir oferta, as pessoas vão continuar com essa ligação. Carlos Caranja Amorim. O que queria dizer é que, por vezes, nós também
deveríamos também ver pontos positivos. Por exemplo, 2 pontos positivos que por vezes nós não temos a percepção é que Guimarães tem 2 aeroportos e tem um porto marítimo, porque no fundo, pelos padrões internacionais, ter aqui 2 aeroportos tão perto e ter um porto marítimo tão perto dá uma mobilidade e uma ligação ao mundo extraordinária. E, portanto, às vezes nós temos a sensação que o aeroporto não tem que estar à porta de casa. No fundo, o aeroporto à distância que está é como se Guimarães tivesse servido. Por acaso, pai, aqui há uns 30 anos havia um vereador do PSD que queria um aeroporto em Guimarães. Eu não vou tão longe, mas Há 30 anos e mais. Talvez e mais. Há bocado o António perguntava... Já em democracia. O António perguntava medidas que poderiam ser cruciais. Eu respondi o alfa pendular, porque para mim o alfa pendular é uma questão de princípio, é uma questão de respeito pela cidade. Porque foi-nos tirado com uma justificação da pandemia e tem que ser devolvida, porque se era só a pandemia, tem que ser devolvido. Mas a decisão estrutural tem a ver com os 3 eixos fundamentais, que têm a ver com a ligação às vilas, principalmente a questão ao sul, ao norte e depois a ligação a Brito e Ronfo, que são onde há, e sobretudo no norte de Silvás, que o problema não foi resolvido nas duplas ligações para Pevidém e para Ronfo, que de facto o investimento que foi lá feito devia-se ter encontrado uma solução melhor e lamentamos que assim não tenha sido, não obstante o projeto que na altura foi apresentado pelo PSD, se tivesse sido tido em consideração, se calhar isto não tinha acontecido. Francisco Teixeira, num minuto. Um minuto, só uma sugestão. Eu lamento não me recordar, porque eu tenho aqui uma fotografia, mas não tenho... tirei a fotografia, retirei a editora, mas as pessoas vão perceber. Há uma coleção que sai numa editora, cujo nome não me recordo, que é a mais breve história. A mais breve história da Rússia, muito recentemente, que é pelos Amilhazes, a mais breve história da Alemanha e a mais breve história da Grã-Bretanha. Não tenho certeza se há a mais breve história da França. Mas eu recomendo muito, em particular, a mais breve história da Alemanha. É absolutamente magnífico e permite compreender, pelo menos, do que eu tenho lido, de uma maneira muito especial, sobretudo a partir da unificação prussiana, segundo o autor, o ser chamado James House, da unificação prussiana da Alemanha, qual tem sido a política externa da Alemanha e de que maneira a política externa da Alemanha tem condicionado de maneira decisiva a paz na Europa e, por essa via, também a paz no mundo. José Cunha, um balanço final, num minuto. Como se fosse possível, num minuto, olhar para estas questões. Vou tentar. Eu insistia na tal desconversa. O mote que o António Magalhães me deu para aqui seria aquela apresentação que houve do estudo que foi feito do transporte público em via dedicada, que foi feita uma apresentação, mas que ninguém conhece o estudo ainda. Portanto, é um exemplo paradigmático do que acontece em Guimarães. As coisas são encomendadas, estudos, são anunciados de que vão ser feitos... Faz hoje 15 dias, se não me engano. Sim. 15 dias, mas são sempre anunciados que aquilo vai servir como a base de uma ampla discussão pública, depois são feitas umas apresentações assim muito com os slides e depois disponibilizam os slides e o estudo continua no segredo dos deuses. Atiram-se para a frente as coisas, não se escuta o que é concreto. Mas, como dizia, estou aqui a contribuir para a desconversa porque a mim o que me interessava mesmo neste momento era discutir o plano urbano de mobilidade sustentável. O plano municipal urbano sustentável, PMUS. E o que é feito dele e o que é que está pendente e o que é que vamos fazer e de que forma é que podemos concretizar coisas no imediato que possam melhorar a mobilidade e o espaço público dos guimaranenses num curto prazo. Por exemplo, podemos no curto prazo, em 2 anos, transformar os transportes públicos de Guimarães gratuitos à custa dos impostos públicos. É uma ideia muito concreta. E isso for à custa dos estacionamentos. Não chega. Quem me dera. E com este desejo, José Cunha, de voltarmos um dia destes a falar sobre o Plano Municipal de Mobilidade Sustentável, damos por fim mais uma edição do Guimarães em Debate. Esperemos que não tenha sido uma desconversa, que tenhamos contribuído à nossa escala para o debate das questões da mobilidade em Guimarães. Guimarães em Debate regressa de hoje a 8 dias, com outros temas e outros protagonistas. Por agora, lembrar apenas que poderá continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.